Muito bem-vindo, pessoal, a mais um módulo do Google Cloud Onboard. Meu nome é Ana Diegues, eu faço parte do time de Customer Engineer aqui no Google Cloud Platform, sou especialista em infraestrutura, e hoje a gente vai falar sobre armazenamento. Essa é uma agenda do nosso dia, né? A gente vai fazer um overview sobre as principais soluções de armazenamento no Google Cloud e depois fazer uma comparação entre elas. Começando, né? O Google tem diversas soluções de armazenamento que atendem a quase todos os cenários dos nossos clientes. Hoje, a gente vai falar especificamente sobre o Google Cloud Storage, sobre o Cloud SQL, Cloud Spanner, o Firestore e o Cloud Bigtable. Começando pelo Google Cloud Storage, que é a nossa solução de armazenamento de objetos durável, altamente disponível, em que você não precisa de um FII mínimo, ou seja, você paga somente por aquilo que você utilizar, e ele é altamente escalável, ele cresce conforme a demanda, o que significa que você não precisa fazer um provisionamento prévio. Mas o que seria um armazenamento de objetos? Ele é diferente, por exemplo, de um armazenamento de arquivos, onde os dados são gravados em arquivos, numa estrutura hierárquica de pastas. Ele é diferente também do armazenamento de blocos, onde o sistema operacional gerencia os dados como parte do disco, distribuindo em volumes. No armazenamento de objetos, os dados são gravados, os bytes dos dados são gravados de maneira arbitrária, associada aos seus metadados. Então, se a gente fosse resumir, é a junção dos dados mais os metadados associados. O Google Cloud Storage e os outros sistemas de gerenciamento de objetos, eles fornecem uma chave exclusiva para você manipular esses dados. Essa chave, ela está no formato de URL, o que significa que esses sistemas se integram muito bem, tem um fit muito bom com os sistemas e arquiteturas web. No Google Cloud, todos os dados são criptografados antes de serem escritos nos discos. E também a gente garante a criptografia em trânsito, né, pelo padrão HTTPS e TLS. Para dizer a verdade, o Google foi o primeiro a adotar padrão de criptografia em trânsito. Num sistema de armazenamento de objetos, os dados ficam todos numa estrutura que a gente chama de bucket. Um bucket tem 3 atributos. Um nome, que é exclusivamente global, uma localização geográfica e um tier de armazenamento. O ideal é que você escolha uma localização geográfica próxima de onde a maioria dos seus usuários estão. Como, por exemplo, se os seus usuários estiverem nos Estados Unidos, você pode escolher uma região dos Estados Unidos ou uma região ampla geograficamente, como os Estados Unidos, por exemplo. Todos os dados, né, armazenados num sistema de armazenamento de objetos, eles oferecem alguns meios de você controlar e garantir a segurança de acesso a esses dados. Uma das maneiras é usando o nosso serviço de gestão de identidade e acesso gerenciado, nosso IAM, que já oferece uma solução de controle de acesso granular. Mas e se isso não for o suficiente, você tem como refinar ainda mais esse acesso usando as ACLs, as famosas ACL. Uma ACL tem sempre dois atributos. Um escopo, que define quem é que interage com aqueles objetos e aquele bucket, que pode ser um usuário ou um grupo de usuário, e o que esse usuário e aquele grupo de usuário pode fazer, como leitura, gravação, né? Dentro de um sistema de armazenamento de objetos, os dados são sempre imutáveis, o que significa que você não edita um arquivo. Toda vez que você faz uma alteração, esse arquivo é automaticamente substituído por uma nova versão. Você pode ativar o controle de versionamento dos objetos no bucket. Então, o Google vai manter uma versão de todos os arquivos que você alterar. E você também pode criar políticas de gerenciamento do ciclo de vida desses objetos, baseado em 3 características. A primeira de tempo de vida deste objeto, ou em uma data específica, ou para a quantidade de versões para os buckets que têm o controle de versão ativado. Então, por exemplo, se você tem uma regra de compliance que você precisa manter um arquivo por um ano, por exemplo,
você pode criar uma política de ciclo de vida dizendo que aquele arquivo pode ser excluído depois de 365 dias. Ou, por exemplo, se você não quiser manter nenhum arquivo do ano anterior, então você pode criar uma política dizendo que todos os arquivos anteriores a dia 1º de janeiro de 2020 pode ser excluído. Ou para os buckets que têm o ciclo de vida ativado, o controle de versionamento ativado, você pode dizer que o Google pode manter no máximo 5, 6 ou 10 cópias daquela versão e excluir o restante. Como eu disse, o Google Cloud Storage ele tem tiers de armazenamento. A gente tem 4 classes de armazenamento dentro do Google Cloud Storage. O Regional, Multi-Regional, Nearline e o Coldline. O Multi-Regional e o Regional são tiers de armazenamento de alta disponibilidade e alta performance. O Nearline e o Coldline são tiers de armazenamento mais voltado para backup e archive. Geralmente, os clientes usam a solução do Multi-Regional quando eles estão trabalhando com soluções de online ou quando o dado é um dado de uma aplicação mobile ou de jogos, ou para processamento intermediário de dados, né, do pipeline de processamento de dados. Por outro lado, eles escolhem o Regional, geralmente, quando você precisa de um alto desempenho de processamento que esteja rodando numa Compute Engine ou num cluster de Kubernetes, pela proximidade para redução de latência. O Nearline é ideal para aquele workload onde você recebe continuamente uma quantidade de dados e vai analisar ele uma vez por mês, quando o seu acesso ele é uma vez ao mês ou menos. E o Coldline é ideal para arquivos que você vai acessar uma vez ao ano ou menos, como, por exemplo, com backup e archive, numa situação de desastre e recovery. O Multi-Regional é o que oferece a maior disponibilidade entre todos os tiers, com 99,95% de disponibilidade. Nesse tier de armazenamento, você escolhe uma região ampla, geográfica, então eu digo que eu quero armazenar o meu dado na União Europeia ou nos Estados Unidos, e o Google vai selecionar duas regiões, com pelo menos 2 regiões, com 160 quilômetros de distância entre elas. Na Regional, você escolhe uma região e o Google vai distribuir vai armazenar o seu dado entre as zonas de disponibilidade daquela região, por exemplo, a US Central One. No Nearline e o Coldline, a SLA de disponibilidade é de 99%. Todos os tiers oferecem acesso de maneira análoga usando as nossas APIs. E o tempo de acesso ao dado é em milissegundos, independente se você seleciona um tier do tipo Multi-Regional ou do tipo Coldline. O que vai diferenciar entre eles é o preço para a recuperação desse dado. Então, o preço de armazenamento no Multi-Regional é um pouco mais caro, porque ele tem um SLA maior. Por outro lado, o Coldline oferece o menor valor de armazenamento. Todos eles são cobrados por gigabytes de armazenamento. E no Nearline e o Coldline, existe uma taxa também de recuperação desse dado, sendo o do Coldline um pouco maior, justamente porque ele é um tier desenhado, né, desenvolvido para aqueles arquivos que você tem acessos infrequentes, como num caso de disaster recovery. Independente do tipo de armazenamento que você que tem fit com o seu caso de uso ou que você queira utilizar, existem muitas maneiras de levar os seus dados para o Google Cloud Storage. Se você está falando de uma quantidade pequena ou constante de dados, a gente pode usar, por exemplo, o GSUtil, que é um comando do nosso SDK do Google Cloud Storage. Ou você pode usar uma opção drag and drop, de arrastar e soltar o seu arquivo, se você estiver usando o Google Chrome. Agora, se a gente estiver falando de terabytes ou petabytes de dados, a gente tem as soluções online e offline de transferência desse dado. Para a solução online, a gente sempre está falando que o target é um endpoint HTTP ou HTTPS, ou um bucket num provedor de terceiro, por exemplo, Amazon S3, ou um próprio outro bucket do Cloud Storage, num cenário de backup, por exemplo, ou quando você quer mudar um tier de um padrão para o outro, por exemplo, de um standard para um nearline para redução de custo.
Quando você está falando de petabytes, que esse movimento de dados pode levar dias ou semanas para acontecer, existe a possibilidade de você alugar um appliance do Google para você levar até o seu data center, onde você faz o upload desse dado, depois esse appliance é levado até um parceiro nosso, onde esse dado é carregado no seu bucket de destino. Existem outras formas também de levar os dados para o Google Cloud Storage, que é geralmente o ponto central de quando a gente fala de migração de nuvem, né? A gente pode, por exemplo, importar e exportar tabelas do BigQuery ou do Cloud SQL. Ele pode armazenar script de armazenamento, script de iniciação das Compute Engine, backup, imagens de aplicação mobile, de jogos, enfim. Ele é super integrado com todos os outros produtos do Google Cloud Platform, então você tem N tipos de opções de usar como armazenamento ou como ponto inicial da sua migração para a nuvem. Bom, agora a gente vai falar sobre o Cloud Big Table, que é o nosso banco de dados de Big Data NoSQL, que é o nosso serviço gerenciado de banco de dados NoSQL. Ele é o mesmo banco de dados utilizado pelas principais soluções do Google, como a pesquisa, o Gmail Analytics e o Maps. Os clientes geralmente escolhem o Cloud Big Table quando eles têm um volume grande de dados, ou seja, workloads acima de 1 terabyte, de dados semi-estruturados e estruturados, quando eles precisam de uma latência inferior a 10 milissegundos, com consistência, quando esse workload não exige uma consistência forte semântica por ser um banco de dados NoSQL, e quando esse dado muda rapidamente. Ele performa especialmente bem com sistemas de séries atemporais, porque esse tipo de dado ele tem uma semântica natural. E também quando você precisa processar de forma assíncrona, tanto em real time ou em batch, big data, né? Dados, um volume considerável de dados. E também quando se aplicar cenários de machine learning, ou seja, quando você precisa de uma latência baixa, uma consulta, uma consistência de alta performance, quando você tem uma alteração constante nesses arquivos, uma frequência de escrita significativamente grande, e eles têm um fit muito bom, por exemplo, para cenários onde você está trabalhando com IoT, com análise de usuários, com análise de dados financeiros, por exemplo. Do ponto de vista da aplicação, você pode ler ou gravar dados no Big Table com uma camada de serviço de dados, como, por exemplo, uma VM gerenciada, ou um servidor HBase, ou um servidor Java usando um client HBase. Para processamento de dados, stream, você pode usar os frameworks mais populares, como Cloud Data Flow, ou Spark Stream, ou Storm. E para processamento em batch, a gente pode usar o Hadoop MapReduce, o Dataflow ou Spark. Agora a gente vai falar sobre os nossos bancos relacionais gerenciados, o Cloud SQL e o Cloud Spanner. O Cloud SQL, ele é o nosso engine, né, de bancos de dados RDBMS gerenciado, que oferece engines para MySQL, Postgre e SQL Server. Ele é altamente escalável, escala até 64 núcleos e 416 GB de memória, e você pode criar réplicas de leitura facilmente. A engine do Cloud SQL suporta 3 tipos de replicação automática. A primeira é quando a sua instância master, ela roda no Cloud SQL, e você quer criar as réplicas de leitura utilizando instâncias no próprio Cloud SQL, ou seja, a sua master e o Cloud SQL ficarão abaixo do mesmo projeto, dentro da mesma zona de disponibilidade. A outra forma é quando a sua master ela está fora da rede do Google ou numa Compute Engine, e aí você vai construir as réplicas usando o Cloud SQL. E a terceira forma é quando a sua instância master está no Cloud SQL, mas você quer que as suas réplicas fiquem fora, ou fora da rede do Google, ou usando o Compute Engine. No Google Cloud,
a gente gerencia todos os seus backups do Cloud SQL e facilita a recuperação desses dados também. Então, você consegue de maneira mais fácil voltar a um certo ponto no tempo, né? A gente mantém até 7 cópias de cada instância dentro do custo atual do Cloud SQL. Todos os dados, independente se é dado de tabela, dado de arquivo temporário ou dado de backup, eles são criptografados antes de escrever no disco. O Cloud SQL também, por fazer parte do Google Cloud Platform, tem uma integração excelente com os outros produtos. Então, ele pode ser, por exemplo, um back-end de uma aplicação rodando no App Engine através de um connector D, por exemplo, para Java, ou do MySQLDB para Python, por exemplo. Ou você pode autorizar uma Compute Engine para uma instância do Cloud SQL, ou você pode usar um cliente de terceiro através dos drives padrões do MySQL. O Cloud Spanner, ele é um banco de dados gerenciado que une o melhor dos dois mundos, né? O banco relacional, né, da consistência do banco relacional e a possibilidade de escalonar horizontalmente que os bancos NoSQL geralmente oferecem. Ele garante uma consistência forte global, tem uma alta disponibilidade de 5 dígitos, 99,999% de disponibilidade, e alta performance, throughput para sistemas, ele foi desenhado para sistemas webs, então ele escala a performance de uma maneira automática, dado ao crescimento do seu workload, além de todas as features que um banco de dados gerenciado oferece, como a não preocupação com instalação, configuração de instância, gerenciamento de backup, de replicação. Ele é o banco que a gente costuma dizer que veio desafiar o teorema de CAP, né, de garantir a consistência, a performance e alta disponibilidade em um só produto. Agora a gente vai falar sobre o Cloud Firestore, que é o nosso banco de dados NoSQL para apps globais, né? O Firestore, ele é um banco de dados NoSQL altamente escalável para suas aplicações. Ele cresce conforme as suas aplicações mobile crescem. Então, se você começa um protótipo e ela cresce de demanda, ele vai escalonar conforme a demanda da sua aplicação. Como no Bigtable, ele também não exige nenhum tipo de criação de instância, todas as atividades operacionais ficam por conta do time do Google. Ele também tem a possibilidade de você fazer uma replicação multi-regional garantindo consistência, e ele também suporta as transações ACID, né, de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Os benefícios para o Cloud Firestore são acesso não esquematizado, ou seja, ele é um document DB, onde os dados são armazenados em formato de documentos e coleções, que responde melhor para o armazenamento complexo em escala, quando você cria subconjuntos de coleções para os seus dados. Na documentação do Cloud Firestore, ele tem um detalhamento, exemplos lá de como que você pode armazenar dados num document DB se você não estiver familiarizado com esse tipo de tecnologia. Ele tem SDKs para iOS, para Android, para web, e uma coisa muito legal do Firestore é que ele garante acesso com os dados offline. De que maneira que é feito isso, né? Os seus aplicativos, ele tem um banco de dados local, então ele garante que o seu aplicativo ele seja responsivo, independente se o seu cliente, o seu customer, ele perde o acesso à conexão. Então ele continua trabalhando ali num formato offline, na hora que volta a conexão, ele faz um sincronismo. Ele também garante uma sincronização entre os dispositivos real-time, então você consegue construir aplicativos colaborativos, responsivos, e tem SDK por uma gama de linguagem, como C#, Go, Java, Node, PHP, Python e Ruby. E o melhor dele é que você tem uma cota diária, então gratuita, se você estiver fazendo prototipação e experimento, provavelmente você vai ter custo zero com o Cloud Firestore nessa etapa de desenvolvimento. Então, agora a gente vai fazer um comparativo, né, entre todos esses serviços de armazenamento, de 2 pontos de vista, o ponto de vista do detalhe técnico e de casos de uso. Assim, dá para ter uma visão muito mais ampla e compará-los e conseguir encontrar
o melhor sistema de armazenamento dado o seu cenário de uso. Começando pelos detalhes técnicos, como a gente tinha dito, né, o Cloud Firestore é um sistema de banco de dados de um DocumentDB, onde os dados não são armazenados como num banco relacional, por exemplo, em linha e coluna, eles são armazenados, os dados são organizados em documentos, organizados em coleções. E o Firestore é otimizado para armazenar diversas coleções com documentos pequenos. Ele aceita transações, né, como a gente disse, transações ACID, tem uma capacidade de até terabytes e o tamanho da unidade, né, da entidade é até 1 megabyte. O Cloud Bigtable, por outro lado, é um NoSQL colunar, onde o banco é otimizado não para armazenamento de linhas, como um banco relacional comum, e sim por colunas. Ele escala até petabytes e tem um tamanho da unidade de 10 megabytes por célula e 100 megabytes por linha. O Cloud Storage já é um armazenamento de objetos, né? Então, ele não aceita transação, escala até petabytes e o tamanho de objeto pode ser até de 5 terabytes. O ideal é que o objeto tenha mais do que 10 megabytes, porque ele tem uma performance ruim com arquivos muito pequenos. Tanto o Cloud SQL quanto o Cloud Spanner são bancos do tipo LTP relacional, né? Aquele banco tradicional que a gente conhece, que é otimizado para linhas e para transações e consultas complexas, quando você precisa relacionar todos esses dados, né, fazer joins, enfim. No Cloud SQL, a capacidade vai até 10 terabytes, dependendo do tipo de instância que você escolher na hora que você for provisionar o Cloud SQL, e o tamanho da unidade vai ser determinado pela engine, né, que você escolher no momento. O Cloud Spanner, ele é um banco de dados OLTP também, só que do nível global, né, então ele escala até petabytes. O tamanho da unidade é de 10.240 Mbps por linha, e ele garante transação consistente global, né? Então, não só para leitura, você não cria cópia de leitura, mas até para escrita também. O BigQuery a gente não abordou nesse módulo, vai ser abordado no módulo de Big Data e Machine Learning, mas ele é mais orientado ao LP, né, o bancos não para data warehouse, enfim. Do ponto de vista de casos de uso, o Cloud Firestore é ideal para aquela aplicação mobile, para apps do App Engine. A grande vantagem é que ele escala, então você pode começar desde o seu protótipo e ele vai acompanhar o crescimento da sua aplicação. O Bigtable, por ter essa característica de trabalhar com dados mais flats e voltado para evento, para dados analíticos, ele é ideal para dados financeiros, para IoT, para aquela série temporais, do tipo cotação de dólar num período de tempo, ou, por exemplo, consumo de CPU de uma quantidade de servidores no período de tempo também. Ele tem uma grande capacidade, né, de alta leitura, de leitura e gravação em baixa latência. E também ele pode ser o ideal também para operações de MapReduce. O Cloud Storage o cenário ideal é para armazenamento de imagens, de mídia no geral, de filmes, enfim, de grandes arquivos de backup, de archive, aqueles arquivos estáticos que você serve numa aplicação de jogos ou de mobile, enfim. Dados que não sofrem tanta alteração, que sejam grandes, que sejam mais imutáveis. O Cloud SQL e o Cloud Spanner são ideais para bancos de transação financeira, quando você precisa autenticar um usuário, garantir pedido, fazer controle de estoque, enfim. E o Spanner é o mesmo cenário, mas que num nível global, quando você tem um banco muito grande, acima de 2 terabytes, quando você precisa de um I/O intenso e quando você precisa de um banco de dados relacional distribuído globalmente com consistência super forte. O BigQuery, como eu disse, ele é mais voltado para um banco não transacional, um banco analítico, né, para data warehouse.
Aqui segue as documentações oficiais de todos os produtos que a gente falou hoje, e até o final de julho, o Quick Lab está com os laboratórios free, então você pode ler as documentações que são muito mais detalhadas, que tem guias de início, do tipo how-to, e você pode experimentar todos eles no Quick Labs até julho free. O nosso time vai estar respondendo também algumas questões quando esse webinar for exibido, então, se vocês tiverem dúvidas, podem colocar no descritivo, que a gente vai estar trabalhando junto para responder as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando todos os nossos próximos webinars para aprender um pouco mais de Google Cloud Platform.